Meus amigos do canal Night Vila Belmiro, um grande abraço para você que segue o canal, que está todos os dias aqui com a gente, acompanhando as notícias do Santos. Vou até tirar essa blusa, porque agora me deu um calor, já deu uma esquentada boa, se bem que aqui em São Paulo está um frio terrível, né? Meus amigos, obrigado pela atenção, pelo carinho. É bom que você esteja aqui comigo, compartilhando, ativando as notificações da Night Vila Belmiro. Obrigado, viu? Mais uma vez agradeço de coração. Meus amigos, nesse vídeo nós vamos falar, eu prometi pra vocês que na segunda etapa do canal Night Vila Belmiro nós vamos falar alguns pontos que eu acho que o Santos precisa resolver. E também vou falar pra vocês do pênalti mandrake que o Santos sofreu na partida de ontem, que poderia ter nos dado um prejuízo enorme se não fosse o grande jogador Roleiser diferenciado que nos deu alegria ontem, né? Alegria ontem de ter vencido essa partida e dormir fora da zona da confusão. Eu volto após a vinheta e a gente comenta um pouquinho sobre isso. É rapidinho, eu volto já, me aguenta aí. Aliás, me aguarda aí. Eu nasci no Santos e eu quero morrer ali. Santos é a minha casa, Santos é o time do meu coração. E eu tô fazendo tudo que eu posso para poder ajudar o Santos, em todas as formas, dentro e fora do campo. Amigos do canal Night Vila Belmiro, um forte abraço para você, obrigado pela sua companhia, pela alegria de você estar aqui no canal Night Vila Belmiro, e a gente sempre traz informações para você precisa e uma análise aqui também do canal Night Vila Belmiro. Já me perguntaram durante o dia, através do direct, e também de pessoas que me conhecem, têm contato comigo, perguntando: Night, o que você pensa a respeito do jogo de ontem, tirando a euforia de nós termos conseguido, né, eu digo a façanha, né? Porque o Fortaleza também numa situação muito difícil, mas o problema é que o Fortaleza não tá fazendo gol em ninguém, e no Santos ontem os caras começaram a gostar da partida, dominar, e por muito pouco não ferrou a gente ontem. Não ferrou a gente. Primeiro lugar, vamos falar que antes de falar do pênalti mandrake, uma das coisas que eu acho que o Santos precisa mudar, e eu sei que tem muita gente que não vai concordar comigo, mas eu acho que o técnico Kleber Xavier não é técnico para o Santos. Não é técnico para o Santos. Me desculpem alguns que vão discordar de mim, e aqui é democrático, todo mundo tem esse direito, mas eu acho que o Kleber Xavier não é treinador para o Santos, tá? O Santos precisa, já falei pra vocês, precisa de um cara que tenha força, que seja um cara de naipe, que seja um cara cascudo, que seja um cara que peita tudo e todos. Sabe, o xerifão. O Santos precisa de um treinador que coloque respeito tanto dentro do vestiário como na beira do campo. Até pros adversários, hein? É a mesma coisa do zagueiro. Quando você tem um zagueiro de renome, os caras pensam 10 vezes antes de marcar toca em cima de um zagueiro bom, um zagueiro de qualidade. Entendeu? Então, quando você tem um zagueiro de qualidade, os adversários pensam 10 vezes para não perder a bola para ele, porque sabe que o cara, além de ser um grande zagueiro, é um talento, um cara que sabe sair jogando com a bola e pode até decidir uma partida. Um zagueiro, hein? E no caso do Santos, eu ainda acho, eu tenho certeza que o Santos, nessa virada agora, nesse meio termo, o Santos deveria sim correr atrás de um treinador testa de ferro. E no mercado hoje, eu acho que o único cara que poderia segurar esse rojão no Santos, continuo afirmando a vocês, Vanderlei Luxemburgo. O Santos deveria voltar já para o segundo semestre com Vanderlei Luxemburgo como técnico do Santos. Essa é a minha opinião, tá?
Você pode discordar, você tem todo o direito de discordar e eu respeito, mas para mim, Luxemburgo seria o cara para realmente dar uma guinada no Santos. Não tenho nada contra o Kleber Xavier, eu acho que ele é um cara se esforçado, um cara que entende, mas é um cara que deveria começar treinando Cuiabá, treinando Ponte Preta, Guarani, times de menor expressão, para começar uma carreira. Não pegar um time como o Santos, mesmo com dificuldades, é um time que tem nome e sobrenome, dá na mão de um cara que está começando a primeira carreira dele como técnico oficial. São apenas duas vitórias até agora, né? E mesmo assim contestadas em algumas delas. Então essa é a primeira mudança que eu faria. Com relação ao gol de ontem do Fortaleza, na minha humilde opinião, eu tava vendo até o árbitro, né, da partida falando por fora na televisão, falando assim, mas foi o cara subiu com a mão não sei o quê, a bola bateu na mão, é pênalti. Primeiro, que eu queria que ele me explicasse como é que um zagueiro sobe para dividir uma bola com as mãos para baixo, como se fosse um boneco de Olinda. O Santos não tem um boneco de Olinda, o Santos tem um zagueiraço que subiu para disputar uma bola, não estava com o braço acima do ombro, tá? Tava com o braço até, se você ver o lance lá, ele tá com o braço mais abaixo, o atacante do Fortaleza cabeceou a bola para baixo, resbalou no peito e no braço do cara. Aí o juiz foi lá, deu pênalti, primeiro o juiz não tinha dado nada, o bandeirinha que assinalou, aí o VAR chamou lá para ver o lance, e aí o juiz, talvez na pressão, acabou cedendo o pênalti pro Fortaleza. Foi pênalti? Para mim não foi. Para mim foi um pênalti mandrake, e o cara que tava lá ontem, que conhece de arbitragem, que eu nem lembro o nome do cara, com todo respeito a ele conhece, mas ontem ali, pra mim, ele foi infeliz no que ele falou. Porque ele falou assim, o jogador do Santos abriu o braço, não sei o quê. Eu queria que ele explicasse pra mim como é que o zagueiro, né, vai subir sem dar impulsão com o braço. Agora, braço acima do ombro, como eu estou aqui, ou aqui, incontestável, pênalti. Agora o Zé tava com o braço assim, gente, do jeito que eu tô aqui, Subiu pra dar aquele impulso, o cara cabeceou, bateu na mão dele, o juiz vai lá, na pressão, e deu o pênalti pro Fortaleza, que poderia realmente ter ferrado o Santos ontem, né? Porque logo depois o Santos tomou outro gol de pênalti, e o do Escobar é incontestável. Toquinho, mandraquinho lá no pé do atacante, pênalti, acabou o papo. Ali, eu até pensei, aliás, eu vi o lance outras vezes e realmente foi pênalti sem conversa. Agora, o pênalti contra o Santos, o primeiro pênalti foi coisa que, sabe, não dá, é que o pessoal fala, é discutível, você pode achar que foi, outro vai achar que não foi, mas a minha opinião, olhando friamente, eu sou um cara imparcial, hein? Não é porque eu sou santista, não, que se o Santos tá errado, eu quero que o Santos ganhe sendo errado. Não é isso. Muitas vezes o Santos já fez lance a favor que eu fui contra, porque eu sou assim. Mas ontem, olhando bastante, vi várias vezes o lance. Pra mim, foi uma marcação injusta esse pênalti contra o Santos ontem. Primeiro o pênalti na mão do Ivaldo, né? Pra mim, a minha opinião, não foi pênalti. Mas, enfim, foi marcado. E por pouco a gente não toma ferro se não fosse a estrela do Roleiser. Outra coisa também, aí já pega um gancho, pega com outro. Você pega o Kleber Xavier, que eu falei agora pra mim, que não é pra ser treinador do Santos. E sabe por que não é? Mudanças mal feitas, né? Você pegar um jogador como o Gabriel Bom Tempo, colocar quase acabando o jogo, é uma injustiça, né, meu? Jogadorzaço aquele menino. Menino titular, praticamente, né? E outra, o Santos foi atacado 30 vezes no gol contra o Brasão, e o Santos só 7 vezes. 7 vezes. O Santos não tem jogador para chutar a bola, o Santos não chuta a bola, não sei o que acontece, ou não tem treinamento, ou ninguém tá nem aí, ou o próprio técnico não se importa com isso, né? A realidade é que o Santos passou o tempo todo e ninguém chuta.
Ou não temos o jogador para fazer esse lance de fora? O cara que a gente vê de vez em quando arriscando é o Roleiser, né? De vez em quando, Guilherme, né? Então o Santos perdeu a ofensividade, né? O poder ofensivo, porque não tem jogador que chuta. E isso passa na mão de quem? De quem que passa isso aí? Do Kleber Xavier, que é o treinador do Santos, né? Ah, você tá malhando, coitado do Xavier, nós ganhamos ontem. Cara, não tô malhando o Xavier. Nada contra ele. Acho que ele tem tudo pra ser um grande treinador. Mas no momento do Santos não dá, cara. Precisamos de um cara mais equilibrado. Precisamos de um cara com uma visão mais aguçada, uma visão de águia, sabe? O Santos tá numa situação que precisa ser pontual. Sabe? Precisa ser pontual. Não dá pra fazer gambiarra. Você vai pegar um motor de um carro, um mecânico vai fazer, ele não vai poder fazer uma gambiarra ali, né? Ele tem que ser preciso. Você vai fazer um freio de um carro, tem que ser preciso. Você está levando vidas ali dentro. Você não pode fazer gambiarra. Tô dando essas comparações pra você entender. E o Santos não pode, né? Por mais que o Xavier tenha entendimento do futebol, né? Não sei quantos anos com o Tite, mas ainda a carreira dele como técnico começando no Santos. Tem que ser logo no Santos, cara. Tem que começar com um time menor expressão para ir crescendo, para ir graduando, né? Já pegaram um diploma de médico, deram na mão do cara que tem curso de enfermagem. Tá entendendo como é que é? Tô falando mal dele aqui porque não tem nada contra, não. Acho ele um cara bacana. Mas ser bacana, ser legal não resolve. Precisa ter mais peito, mais atitude na beira do campo. É muito parcial, muito tranquilo, sabe? Você não vê gritando, você não vê chamando atenção, comendo toco quando precisa fazer. Olha o Leão, olha o Emerson Leão, olha o Vanderlei Luxemburgo, olha o Renato Gaúcho, né? Até o Fernando Diniz, que muitas vezes foi criticado pra nós, mas é o cara que tem estratégia e pega no pé. Aliás, pega até demais. Talvez peque por isso. Mas o Santos precisa de treinador nesse nível. Entendeu? E essa seria a grande oportunidade de se mudar de treinamento, de treinador. Mas isso não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque existe uma coisa chamada calmaria. Ganhamos, parece que tá dando certo, vamos ficar. Até acontecer de tomar ferro e nabo 2, 3 jogos, aí entra no desespero e mudar o carro, tirar o pneu do carro com o carro andando, aí, meu irmão, é certo que nós vamos se ferrar de verde e amarelo. Aliás, de preto e branco, né? De branco e preto. Essa é a hora, agora, já. Se eu sou o presidente do Santos ontem, mesmo com a vitória, eu não pensava 2 vezes em contactar o Vanderlei Luxemburgo. Ah, Night, mas você está insistindo muito com o Vanderlei Luxemburgo, porque é o único cara que eu vejo que tem peito, que pode, né? Aí é uma questão também, pode tirar o Santos, talvez, desse lodo. O cara mais cascudo na beira do campo, imponente, que tantos adversários respeitam, como os jogadores respeitam, tem estratégia de jogo, sabe? Que sabe qualificar, que sabe ver jogador de base. É o cara que poderia mudar o Santos. Essa é a minha opinião, não mudo e gostaria que isso acontecesse. Mas sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Vai voltar o segundo semestre, vai voltar o Xavier, pode ser que decole mesmo, e a gente torce pra isso. E eu não vou torcer contra. Tem muita gente que torce contra, né? Eu não vou. Eu vou torcer para que dê certo, porque eu tenho que torcer pro Santos. Jogador entra e sai, técnico entra e sai, instituição permanece, né? Então, se o Kleber tiver, eu vou torcer para ele, para que dê tudo certo. Mas a minha opinião é que o Santos comete erros que tá na cara que tem tudo para não dar certo, né? É um cara bacana que tá começando, mas tá começando. E ele tem que começar num clube de menor expressão, né? Não dá pra você pegar um Santos, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e dar na mão num cara que tá começando. É muita responsabilidade, né? Mas enfim, como isso aí é uma coisa que quem decide é o presidente do clube, vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer nos próximos capítulos.
Vai mudar? Eu acho difícil. Se não mudou lá atrás, teve oportunidade de mudar e não mudou, eu não acho que vai mudar agora. Ainda mais com essa vitória, entre aspas, mandrake, porque dá uma sobrevida, né? Dá uma enganação, né? Então, pode ser que não mude, mas vamos aguardar. Um grande abraço para você, fiquem todos com Deus. É bom ter você aqui na companhia do Night e a gente volta a qualquer momento com mais do Santos. Qualquer novidade, hein? Pintou alguma novidade bacana aqui, eu volto e trago para você, porque aqui a gente não passa manteiga no bigode do gato. Valeu, galera, um grande abraço.